Hebreus capítulo de número 12, o verso de número 15 diz: Cuideis que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara que não devemos nos excluir da graça de Deus. Graça essa, meus amados irmãos, que Deus, por seu infinito amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sacrificando-se por nós, cumpriu a palavra de Deus que está escrita. Quando João Batista estava pregando e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade, de a gente, através de uma reconciliação com o Pai, de chegarmos até a Ele. Quando o véu do templo se rasga, nos dando a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Uma oportunidade única. Outrora, quando havia muitos sacrifícios, matanças de cordeiros para fazer holocausto, aquele holocausto era apresentado pelo sacerdote, a qual levava nossas orações até o Santo dos Santos, aonde Deus ouvia nossas orações e perdoava nossos pecados. Cristo fez um único sacrifício, por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário, como cordeiro, a qual profetizou o profeta João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através da sua graça na cruz do Calvário, nos deu a liberdade de termos uma nova vida. Vida essa que temos que se esforçar para entrar no reino de Deus. Muitos entendem porque Ele nos deu a sua graça, nós podemos viver de qualquer maneira. Não. Eu vou fazer uma demonstração de uma história. Havia um filho e o seu pai cuidava dele, só que ele estava doente de um câncer, porque esse filho, ele fumava muito. E ele foi fazer o tratamento dele, porque o seu pai pagou, ele não tinha dinheiro para pagar. Seu pai pagou esse tratamento e ele ficou bom. Depois que ele ficou curado, por incrível que pareça, ele conseguiu vencer o câncer. Ele disse: Pai, muito obrigado por ter pagado essa dívida que eu não conseguia pagar, esse tratamento, e agora estou curado. Então eu posso voltar a fumar novamente. Eu pergunto a você, há lógica nisso? O pai se esforçou, pagou muito dinheiro pelo tratamento do câncer causado pelo fumo. Este indivíduo, ele foi curado. E depois ele disse que ia voltar novamente a fumar porque já estava bom, curado. Meus amados irmãos, quando Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, pagando uma dívida que era nós que era para pagar, e nós não conseguimos, pelo seu infinito amor, como está escrito em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não pagou essa dívida para que a gente venhamos continuar vivendo no pecado, e sim para termos a vida eterna. Não podemos brincar com a nossa saúde material e a saúde espiritual. Nós vivemos
e temos apenas esta vida para viver o máximo possível, agradar a Deus com as nossas boas obras, agradar a Deus com as nossas boas atitudes. E quando reconhecermos que estamos errados e ser perdoado, o mínimo que nós podemos fazer é agradecer a Deus e não voltar mais a praticar as mesmas coisas, para que nós não venhamos ser achados em falta, né? Então o Senhor, Ele sacrificou-se ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E Ele diz aqui: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como é que eu se excluo da graça de Deus? Ora, se Deus perdoa meus pecados, a qual eu não poderia pagar, e volta a praticar as mesmas coisas que eu fazia antes, automaticamente eu estou me excluindo da graça de Deus. Eu não posso fazer isso, porque quando eu me excluo da graça de Deus, é como o cão que volta ao seu próprio vômito, é como a porca lavada que volta à poça de lama e se suja novamente. O mínimo que eu tenho que fazer é se manter firme na presença de Deus, para buscá-lo agradar enquanto eu viver, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Deus, Ele nos chamou para fazermos boas obras. Então não tem lógica nenhuma eu ser curado de uma enfermidade que Deus me curou e depois eu voltar novamente a fazer o que eu fazia antes, que foi o que me causou a doença para que eu viesse morrer. Ora, em Romanos no capítulo 6, Paulo ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele diz: de maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Seria, irmãos, muita injustiça se nós morremos para o pecado, Deus enviando o seu Filho, perdoando os nossos pecados. Como podemos voltar para os mesmos deleites a qual outrora nós éramos escravizados? Se você tem pensado dessa forma, volte-se imediatamente para o Senhor, porque Ele está dando a oportunidade de nos arrependermos. A sua vinda não tarda, mas Ele é paciente para com todos nós, para que venhamos chegar ao arrependimento. Em 2 de Pedro, no capítulo de número 3, e o verso 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se cheguem ao arrependimento. É necessário que cada um de nós se chegue ao arrependimento. Não podemos receber uma salvação se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não podemos receber a graça de Deus, não podemos viver debaixo da graça de Deus se nós não nos arrependermos dos nossos erros. É necessário nós deixarmos aquilo que nós fazíamos antes para trás. E a partir do momento que aceitamos a Cristo, viver uma novidade de vida. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e o verso 36 diz: portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo
para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Está vendo, meus amados irmãos? Está vendo que quando nós temos um encontro com Cristo, não podemos mais voltar atrás? Se Ele pagou já o preço por nós, o porquê que nós queremos voltar atrás? Por que você está sempre olhando para as coisas que passaram? Não lembra que a mulher de Ló ficou convertida em uma estátua de sal porque olhou para trás? Porque cobiçou algo que tinha ficado atrás? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Continuaremos pecando por causa da graça? Não se engane, meus irmãos. Não se engane, meu amigo e minha amiga. Ananias e Safira, após Cristo ter subido aos céus, Ananias e Safira, que estava ali junto com os apóstolos, depois da descida do Espírito Santo ali naquela casa, muitos dias depois, eles venderam um terreno e disseram para Pedro: aqui está todo o dinheiro do terreno que nós vendemos. Pedro olhou para eles e disse: por que vocês mentem para o Espírito de Deus? Saiba que vocês não mentiram para homem, mas para Deus. No mesmo instante, Ananias caiu para trás morto. Veja, já era o tempo da graça. Mas Ananias se excluiu da graça, porque desobedeceu à lei de Deus. Muitas pessoas não entendem o que é a graça. Acha porque Cristo morreu na cruz e deu a sua graça para perdoar nossos pecados, vamos continuar fazendo o que nós fazíamos antes. Está totalmente errado, irmãos. Deus nos deu a sua graça para que a gente venhamos com uma novidade de vida, cumprir a palavra de Deus, obedecer à lei de Deus. Muitos acham que não estão mais debaixo da lei e sim da graça, mas não entendem o significado disso. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 2, e o verso de número 8, quando diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Acha que porque nós somos salvos pela graça, a lei ficou para trás, e não entende que a lei, a importância dela é nos mostrar a salvação. A lei, ela não tem poder de nos salvar, isso é verdade. O que nos salva é a graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas a lei tem um papel especial na nossa vida, é nos guiar para a graça. Sem a lei não existe graça nenhuma. Sem lei não tem como nós sermos guiados a chegar na graça de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos abrir os nossos olhos para entender que Deus, Ele tem os seus princípios. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 2 e o verso 25, diz que, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5 e o verso 13 diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Veja bem, se não existe lei, não tem pecado. Se você hoje comete um furto, nós não estamos mais debaixo da lei, então furtar não é pecado. Se hoje você comete um adultério, mas não estamos mais debaixo da lei, adultério então não é pecado. Se você mente hoje para o seu irmão, levanta um falso testemunho, também não é pecado, porque nós não estamos debaixo da lei.
saiba que estar debaixo da lei significa ser transgressor da lei. Quando Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei, significa que nós não estamos mais transgredindo a lei. Porém, se você está transgredindo a lei de Deus, automaticamente você está debaixo da lei. Você só não está debaixo da lei se estiver em obediência à palavra de Deus. E quando estamos em obediência à palavra de Deus, aí sim estamos debaixo da graça. Mas quando nós voltamos a fazer as mesmas coisas erradas que praticávamos antes, nós estamos se excluindo da graça e voltamos a ficar debaixo da lei. Então, qual é a importância da lei? É nos guiar para o caminho certo. Sempre eu digo nas pregações e sermões na igreja para a congregação que o maior exemplo da lei nos levar ao caminho certo é a lei de trânsito brasileira. Muitas vezes, eu como condutor de um veículo, se o meu veículo não está regularizado, eu vou temer passar em meio a uma autoridade. Por que eu vou temer? Porque eu sei muito bem que se eu passar na frente daquela autoridade de trânsito, ele vai parar o meu veículo, vai me multar ou fazer apreensão do veículo, qualquer coisa. Por quê que ele vai fazer isso? Porque eu estou debaixo da lei. Isso significa que a lei está me corrigindo porque eu estou cometendo uma infração. Mas vamos dizer que eu, como condutor, estou andando regularmente, tudo regularizado, habilitado, documentos em dia, e eu passo em frente à autoridade. E aquela autoridade me para e pergunta, me dê os seus documentos? Aí eu vou, entrego os meus documentos a ele, ele olha e diz, tá tudo certo, pode passar. Nesse exato momento, eu não estou debaixo da lei. Ou seja, eu estou liberto da lei. Porém, se for o contrário, eu estarei debaixo da lei e estarei em transgressão. Veja o que diz em Romanos, no capítulo de número 13. Todos devemos sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. A autoridade que existe foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu a autoridade. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não podem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois não porta a espada sem motivo. É serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, se eu estou andando regularmente, eu não preciso temer. Dessa forma, eu estou debaixo da graça. Passei ali em frente às autoridades, PRF, e aí eu passei tranquilo, porque eles olharam e viram que eu estava ileso, tranquilo, habilitado, andando corretamente, como manda as regras. Nesse exato momento eu estou debaixo da graça. Mas se eu ando ao contrário, irregular, sem o capacete, sem a habilitação, sem os documentos em dia, espere, se você for pego, você vai estar debaixo da lei. Então, por isso que Paulo lhe diz aqui na Bíblia Sagrada, vós estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Isso significa, se eu se manter em Cristo com uma vida íntegra diante dele, se eu me manter em Cristo com uma vida alicerçada segundo a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor, eu estarei debaixo da graça. Porém, se eu desobedecer à lei de Deus, eu estarei automaticamente debaixo da lei.
Então, meus amados irmãos, que a cada dia nós venhamos nos aperfeiçoar neste Evangelho. Que a cada dia nós venhamos se aperfeiçoar nesta palavra. Saiba muito bem que todas as leis que vivemos hoje, que são criadas por homens, são baseadas pela lei de Deus. Existem pessoas que dizem o mal não existe, o bem não existe, nada existe, é ateu 100%. Só que, vamos lá, se um assalto acontece na rua, seguido de morte, isso é bem ou é mal? É mal. Mas o que refere-se e prova que isso é mal? A Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas, irmãos, há 1500 anos antes de Cristo, se nós fizer aqui uma soma total de hoje para trás, vai dar 3523 anos antes de Cristo. A Bíblia foi criada com todas essas ordenanças. Eu falo do Pentateuco. Após a morte de Cristo, veio o novo Evangelho. Mas o novo Evangelho não exclui a lei de Deus, que foi o Antigo Testamento. Dos profetas grandes, dos profetas menores, dos profetas maiores. O Novo Testamento, ele não exclui. O Novo Testamento é o tempo da graça. O Velho Testamento é o tempo da lei. Só que a Bíblia dos apóstolos era o Velho Testamento e não o Novo. O Novo são argumentos que os apóstolos falaram e ensinaram. Quantas vezes Paulo não diz? Está escrito. Quantas vezes Pedro ele não disse? Assim como disse o profeta Joel. Então, o Novo Testamento é uma base que nós temos como exemplo para seguir a lei de Deus. A lei a qual muitos homens têm a coragem de abrir a boca e dizer que foi abolida, a qual nunca fora abolida. Temos que ter o cuidado, porque Ananias e Safira morreram no tempo da graça, no Novo Testamento. Por quê? Desobedeceram a lei de Deus. Qual foi a desobediência de Ananias e Safira? O 9º mandamento que diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Levantar falso testemunho é mentir. Eles mentiram para Pedro. Sabe por que eles mentiram? Porque eles já tinham como costume isso. Eles aceitaram a Cristo, foram até batizados e queriam dar frutos, fazer bondade. Mas o pecado habitava em seu coração. No seu coração estava cheio de espinhos. Nos seus corações estavam cheios de pedras. Seus corações eram corações beira de caminho, a qual o inimigo ele roubava a palavra para que eles não viessem crer e ser salvos. E foi isso que aconteceu. Eles não foram salvos porque transgrediram a lei de Deus, o 9º mandamento da lei de Deus, o qual custou as suas próprias vidas. Tanto Ananias como Safira morreram e pagaram caro por isso, porque transgrediram a lei do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas vezes não levamos em conta a graça de Cristo e pensamos que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E muitas vezes deixamos que os nossos lábios falem mentiras. Depois dizem: eu estou só brincando. Não existe esse negócio de brincadeira com Deus. Há um versículo em Provérbios 26 que diz que o homem tolo engana o seu próximo e depois diz: eu estava só brincando. Leia Provérbios 26. Você vai encontrar lá o versículo que diz: o homem tolo engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando.
Meus irmãos, não existe brincadeira com o Evangelho. Você acha que Pedro, depois de descobrir que Ananias tinha mentido, Ananias teve a oportunidade de dizer: eu estava só brincando? Não, Pedro, eu estava só brincando. Eu sei que foi o Espírito que revelou, mas eu estava só brincando. Não existe isso não, irmãos. Quando eu me chego à palavra do Senhor, quando eu me chego a Deus, eu tenho que me manter com integridade diante dele. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não posso mais voltar a praticar as coisas que eu praticava. Quando eu faço isso, eu estou me excluindo da graça de Deus e cumprindo-se o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, e o verso 26, aquele que peca voluntariamente, já não resta sacrifício. Eu pergunto, qual foi o sacrifício que Ananias e Safira tiveram? Nenhum. Qual foi o sacrifício que Deus recebeu de Saul após desobedecer aos seus mandamentos? Deus o abandonou. E assim acontece com todos aqueles que abandonam ao Senhor. Mas Deus hoje está chamando-nos à responsabilidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão morreu apedrejado porque pregava a verdade, porque não aceitava a transgressão aos mandamentos de Deus. E ele foi apedrejado. E ele diz no capítulo 7, o versículo 51, povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Até quando você resistirá ao Espírito de Deus? Até quando você vai se demorar para fazer aquilo que Ele quer que você faça? Até quando, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ficar nesta peleja em saber se vai agradar a Deus ou não? Ou em saber se vamos agradar a nossa carne? Sabe, meus amados irmãos, nós estamos aqui para lutar contra o homem, mas contra os principados e potestades. Deus, ele não tenta ninguém, mas quando somos tentados, somos engodados pelo nosso próprio deleite, pelo nosso próprio eu. Não somos tentados por Deus, e nem é o diabo que está nos tentando, mas o próprio eu, a nossa carne, que milita contra a nossa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia nós venhamos se chegar à presença do Senhor como Ele quer. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e os teus pecados. Mas não era para que nós continuarmos a viver nos nossos deleites. Não é para nós continuar nas nossas próprias vontades. Tiago, no capítulo 1, o versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Veja o que é que tenta o homem. É o mau desejo. É o costume. É aquele costume rotineiro que tem massageado o nosso ego, que tem atrapalhado a nossa presença estar diante de Deus. O que tem afastado o homem da presença do Senhor são os nossos pecados, meus amados irmãos. Os nossos desejos têm nos afastado da presença de Deus. Ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
E dessa forma, se excluímos da graça de Deus, se excluímos daquela oportunidade que nós tínhamos de ter vida em Deus. Volte-se para Deus, e Ele se voltará para vós. Faça a vontade de Deus, e você receberá as bênçãos do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo venha estar sobre o teu coração nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.